Meu nome é Nelson Trafnik. Trabalhei durante muitos anos como diretor do Observatório Municipal de Campinas. Participei da fundação do Observatório Municipal de Americana, que é ao lado de Piracicaba. E quando foi preciso, recebi convite para também participar e colaborar com a fundação do Observatório Astronômico de Piracicaba. Eu prontamente atendi aos amigos e aos colegas da Associação dos Astrônomos Amadores de Piracicaba, fundada pelo idealista inesquecível professor, muito conhecido em Piracicaba, que foi o professor Elias Salum, que depois do seu falecimento, emprestou o seu nome ao observatório. A história sobre as atividades de observação é muito extensa, tanto na área educacional, como na área da divulgação, principalmente, e na área científica. Porque nós tínhamos aqui um instrumento aqui que propiciava a encetar trabalhos também científicos, trabalhos esses que foram reconhecidos internacionalmente, porque o Observatório de Piracicaba era muito conhecido, não somente na cidade, mas no estado, no Brasil e no exterior, através dos trabalhos e atividades que o Observatório fazia. As atividades educacionais do Observatório, inclusive, foram referência no estado de São Paulo, pela todas as atividades especiais que o Observatório fazia, algumas delas únicas no estado de São Paulo. Então o Observatório ele tem uma lista longa de contribuição para a educação, para a divulgação, para a ciência e também, por que não dizer, os turistas, porque os turistas vindo a Piracicaba, o Observatório Astronômico era quase um ponto de referência, um ponto obrigatório para os turistas que visitavam Piracicaba. Então, nessa história toda do observatório, de certa forma, é incompreensível, é uma coisa insensata mesmo, uma coisa que não tem uma explicação para o Observatório de Piracicaba de repente for desativado. Não tem uma explicação plausível para isso, não tem. É uma coisa que não poderia acontecer, porque isso fere profundamente a cultura, a educação, a educação em Piracicaba. Não tem como você arrumar alguma explicação para isso. A explicação, naturalmente, quem pode fornecer é a prefeitura. A degradação do observatório começou da forma que começou no país inteiro e até no mundo, com a eclosão da pandemia. Como todos sabem, que propiciou o fechamento de muitas instituições educacionais, instituições de tudo quanto era tipo, né? E o observatório não pôde escapar disso, porque aqui nós atendíamos muitas escolas, a população, os turistas, então não tinha como o observatório ficar aberto durante a pandemia. Então, com isso, o observatório teve que fechar as portas, mas nem por isso ele deixou as suas atividades internas. Os astrônomos continuaram a fazer as atividades internas, que tinha uma gama grande de serviços que nós fazíamos, né? O observatório continuou a funcionar. Bom, diante disso, com essa eclosão da pandemia, naturalmente o observatório fechou as portas. E fechando as portas, o que aconteceu? Algo que não acontecia desde a fundação do observatório. Uma série de assaltos ao observatório, furtos, né? Vandalismo, porque o observatório é um lugar afastado da cidade, né? E naturalmente isso facilitou a ação dos bandidos, né? Bom, logo de início, nos primeiros furtos que aconteceram aqui, a Secretaria de Educação foi informada, né? Nós realizamos boletins de ocorrência, então ela foi informada de que
estava acontecendo esses furtos e que o mínimo que poderia fazer é colocar uma guarda noturna para evitar isso. Infelizmente, essa reivindicação nossa não foi atendida e os assaltos continuaram um atrás do outro. Então, para evitar que o patrimônio do observatório fosse atingido, patrimônio esse de instrumentos, a biblioteca, modelos pedagógicos, recursos audiovisuais, era um patrimônio que estava dentro do prédio. Para evitar que eles fossem furtados, danificados, foram todos retirados e guardados em local seguro, restando unicamente no prédio do observatório a cúpula, que é em cima o prédio, e o instrumento principal, que pesa 1 tonelada. Isso ficou para ser resolvido depois. Então, o resultado disso tudo foi essa pandemia, né, que não foi no observatório, aconteceu em todo o setor, nas escolas principalmente. A gente sabe que nas escolas aqui em Piracicaba houve muitos furtos, né? O prejuízo foi muito grande. Então o prejuízo foi grande para todos. Então é uma questão que foi mundial, né? Mas que teria que ter tomado providências, que infelizmente não foi tomadas as providências, até chegar ao estado que se encontra hoje. A estrutura do Observatório Astronômico de Piracicaba, Elias Salum, era muito boa. Era uma estrutura que atendia plenamente a área da educação, né? Nós tínhamos 4 telescópios, né, que propiciavam observações de todos os tipos, desde a observação do Sol, especializada do Sol, até de todos os tipos de instrumentos. Nós tínhamos aqui uma gama de modelos práticos, modelos pedagógicos, muito importantes, que nós, através do tempo, nós conseguimos realizar. Vou citar um exemplo. Aqui, nós tínhamos aqui 5 tipos de relógio de sol, onde os alunos chegavam aqui para ver como se os antigos viam as horas através desses relógios. E através dos relógios de sol a gente ensinava várias coisas, como orientação, a questão da importância da observação do sol, e questão da questão das coordenadas, né, aprender as coordenadas. É uma série, a questão do calendário, saber como os antigos, né, estabeleciam a hora pelo sol, né, através do calendário, né, como eles sabiam a duração do dia, do ano, as estações do ano, o calendário. Tudo isso era aprendido através do relógio de sol. E nós tínhamos aqui um relógio de sol que era único no Brasil. Como era esse relógio de sol? Era um relógio de sol com um canhão que dava tiro. Esse foi um modelo que eu trouxe numa das minhas viagens à França e consegui fazê-lo. Quando o sol cruzava o meridiano local da cidade, tinha um canhão, né, naturalmente com pólvora, que dava tiro. Isso era uma das grandes atrações do observatório, que era fornecido para as escolas. Como outra grande atração que nós tínhamos também aqui, que era o lançamento de um foguete artesanal. Um foguete que atingia até 100 metros de distância. Por quê? Como uma coisa de uma brincadeira? Não. Antes do lançamento do foguete, nós explicamos toda a importância que foram os foguetes para a história da humanidade, né? Das conquistas espaciais. Depois dessa explicação dessa aula, é que era realizada então o lançamento do foguete. Então eram 2 atividades que os outros observatórios não tinham. Era só em Piracicaba que havia. Os alunos chegavam aqui, tinham a oportunidade de ver o Sol através de modelos de telescópio especial com filtro, né? Então era uma gama de atividades que a educação usufruía muito. E vinham escolas de Piracicaba e de outras cidades aqui do interior também, né? Então essa Piracicaba oferecia essas atividades educacionais, tanto que foi uma referência no estado de São Paulo, né? Houve até uma publicação especial que foi feita, que a Secretaria de Educação fez sobre isso, sobre esse fato de nós recebermos essa referência. Bom, isso era a educação, mas e a questão também
da área científica. Nós realizamos aqui, porque nós tínhamos um instrumento aqui, um instrumento alemão de grande porte, que tinha uma penetração muito grande, propiciava grandes aumentos. Esse instrumento, ele propiciava realização de trabalhos científicos. E em várias ocasiões que eles foram exigidos, nós fizemos também. Trabalhos esses que causaram grande repercussão internacional. Inclusive teve um aqui no Brasil, que causou muita repercussão no país, foi realizado em Piracicaba com esse instrumento a primeira fotografia da cratera Santos Dumont na Lua. Foi realizada aqui, né? Afora isso, nós realizamos a cobertura de todos os eclipses parciais que aconteciam aqui, fotografia de muitos eventos astronômicos, né? Fotografando, né? A participação do observatório foi muito importante. Em todos os encontros nacionais de astronomia, o observatório estava presente. Nos eclipses totais do Sol que foram realizados em locais diferentes, inclusive na Áustria, na Europa, houve a participação do observatório. Eu fui lá para registrar esse eclipse. Então o observatório tinha uma presença, não só no país, como no exterior, né? Ele era uma instituição respeitada, né? E com isso nós pudemos realizar uns trabalhos de grande envergadura científica aqui no observatório. E na divulgação, como é conhecido a divulgação da astronomia em Piracicaba, era muito bem feita. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer o grande apoio que a imprensa de Piracicaba sempre deu ao observatório. Esse apoio foi extraordinário, né? A imprensa de Piracicaba, a rádio, os jornais, né? Que nós devemos muito a eles, né? Então na divulgação também o nosso trabalho foi muito importante e foi isso que fez com que o observatório fosse conhecido, muito conhecido no estado e no país e até no exterior. O nosso sentimento é de profunda tristeza, porque não somente sou eu que fui, né? Sou um dos que desde o início da inauguração do observatório estou aqui, né? Trazendo os equipamentos que eram necessários aqui para os trabalhos do observatório. Então não somente eu, aqui nós tínhamos uma equipe de astrônomos voluntários que ajudavam o observatório no atendimento público, no atendimento às escolas. Nós tínhamos pessoas que estavam sempre aqui nos ajudando nas atividades, né, nos eventos. Então, essa sensação que nós temos com a desativação do observatório é muito triste, muito triste. Já teve colegas meus que atuavam aqui que choraram quando aconteceu isso aqui. E eu, principalmente, que desses quase 30 anos que participei do observatório, eu não tenho palavras para que possa exprimir todo esse sentimento, essa tristeza, essa amargura que nós temos, né, de como se diz, um filho querido perdido, né? Então o que nós esperamos é que, eu não sei o que pode acontecer, porque a intenção, já foi dito em nota da prefeitura que a intenção é construir um outro observatório, que aqui tinha umas questões aqui que não eram favoráveis, coisa que absolutamente não comporta. Como, por exemplo, o observatório ser influenciado pela luz de cidade. Quando um observatório como esse, são observatórios pedagógicos dedicados à educação, à cultura, né, à população, esses observatórios pedagógicos estão próximos à cidade e há observatórios mesmo desses que estão dentro da cidade. O observatório de Americana está dentro da cidade. O observatório de Itatiba, ao lado, está dentro da cidade. O observatório da Universidade Federal de São Carlos está dentro da cidade. O nosso ainda tinha uma localização muito boa, que está um pouco afastada do centro urbano, que propiciava esse céu maravilhoso que nós tínhamos aqui.
Então alegaram também que com os caminhões passando perto do observatório, os instrumentos oscilavam. Nada disso, não houve, nunca nesses 30 anos houve sequer um caso de oscilação de instrumentos aqui, porque eles estão muito bem posicionados, não tem isso. E também alegaram o caso da pandemia, do observatório estar fechado. Ora, a pandemia fechou tudo. Fechou no observatório, fechou as escolas, fechou centros culturais, fechou cinema, fechou tudo. Essas alegações não procedem. Não procedem. Como desculpa, como se diz, fechamos para fazer outro observatório. Como que construir um observatório fosse como construir uma escola. Construir um observatório é algo altamente complexo em equipamentos, instrumentos pedagógicos, né? Que tem que ser importado, não existe no país. Você tem que ter um corpo de astrônomos. É muito complexo fazer um observatório, um novo observatório, né? Então eu, da minha parte, dos meus colegas, da minha opinião geral, que esse observatório não vai sair. Não vai sair. Então é muito triste ver que esse observatório poderia estar funcionando. Porque havia um plano um plano na Secretaria Municipal de Educação, a quem o observatório está vinculado, no início da administração do secretário Tomaziello, estava tudo andando normalmente. O observatório ia ser reformado, iam ser colocados guarda noturno, né? As atividades iam continuar, né? E o observatório, o contrato de renovação que há um contrato de renovação dos equipamentos, né, e serviços ia ser renovado, estava tudo muito certo, não ia haver interrupção. Aí houve uma mudança de secretário. O secretário que entrou já veio com a intenção clara, definida, né, talvez do instância superior dele, pelo fechamento do observatório. E o pior de tudo, que nos aborreceu bastante, foi que por 5 ocasiões eu tentei marcar uma reunião com o secretário, né, o novo secretário Gabriel Ferrato, para explicar a ele sobre as possibilidades da continuação do observatório, né, o que poderia ser feito. Em 5 oportunidades eu não fui atendido. Então ficou claro que a intenção era mesmo desativar o observatório, coisa que aconteceu em seguida, né, como todos sabem, né? E diante disso, com os equipamentos retirados, as últimas coisas retiradas foram a cúpula e o instrumento principal, que cada um desses pesa 1 tonelada, né? Eles foram retirados, né? Foram inclusive levados para Campinas, onde lá existe o Museu Aberto de Astronomia, que adquiriu tanto a cúpula como o instrumento principal, né? Os outros equipamentos estão guardados em outros locais, inclusive na minha casa eu tenho muitos livros, tudo, né? Foi tudo guardado, né? Então, infelizmente, é isso que aconteceu. Piracicaba perdeu muito, porque doravante as escolas, para cumprir o currículo escolar, que há muitas noções de astronomia no currículo escolar, para cumprir o currículo escolar, as escolas vão ter que fazer o quê? Ir nos observatórios municipais aqui perto, ou Americana, ou Itatiba, ou Campinas, até em Amparo. E o que tudo era aqui feito gratuitamente, lá vai ser pago. Afora esse deslocamento, lá é tudo pago. Então a astronomia em Piracicaba, infelizmente, com a desativação do observatório, a astronomia aqui ficou só por conta de astrônomos amadores que têm seus equipamentos, né, dos astrônomos voluntários que nossos aqui que também têm seus telescópios, seus equipamentos em suas casas, porque fora disso, oficialmente, Piracicaba está órfã de astronomia.